Boa noite, que a paz esteja com cada um de vocês. Que bom, glória a Jesus. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 1. Você pode ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus em forma de reverência ao nosso Senhor. Cremos que é Deus falando através da Bíblia, da palavra. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida e fala conosco, Pai. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam a grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Coloca a mão no seu coração. Paizinho, essa é a tua palavra, essa é a história do nosso amado Jesus. Jesus te revela a nós, revela o teu querer e a tua vontade, que possamos sair daqui cheios de fé, encorajados a viver em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu lugar. Eu quero falar sobre uma atitude para o milagre. Amém? Uma atitude para o milagre. Milagre nós cremos que vem pela fé, vem pelo pedir, mas vem pela fé, porque não é possível nós alcançarmos nada em Deus sem fé. Sem fé é impossível, né? A gente alcançar já de início a própria salvação. E nós cremos que nós recebemos as bênçãos de Deus pela fé. Amém? Eu costumava pescar com meu pai, quando eu tinha em torno de uns 12, 13 anos, nós pescávamos muito, quase todos sábado à noite eu ia pescar com meu pai, e eu virava à noite pescando com ele, e ele é bem desse manezinho aí, com uma canoa, e a ele um tio dele, e entravam mar adentro, mais ou menos 200, 300 metros, para dentro do mar, com aquela canoa, um reminho, e um pedaço de bambu. Não sei se você já viu essa técnica, né, para remar com bambu, e uma rede mais ou menos de uns 200, 300 metros de comprimento, e ali eles iam para dentro do mar e ficavam pescando, e eu ficava lá da praia olhando meu pai pescar, e era algo que eu gostava, e quando o pai trazia um peixe, era aquilo que nós íamos jantar naquela noite. A gente comia o peixe assado que ele trazia com um pirão d'água. Você sabe o que é o pirão d'água? Água quente, farinha, você mexe bem, quando ele escalda ele fica tão grudento que se você joga na parede assim, ele não sai mais. É um troço muito estranho, mas é muito bom. E a gente comia aquele peixinho tal, era muito gostoso. E mais gostoso ainda era quando nós íamos para casa no amanhecer do dia com a caixa cheia de peixe. Mas tinha dia que a gente não pegava muita coisa, pegava 2, 3 peixinhos, merreca, coisa pouquíssima.
mal dava para comer ali à noite, no jantar daquele dia de pesca. E por que eu contei essa história? Porque eu já vivi essa experiência. Você aqui já pescou, já viveu a experiência de pescar e não pegar nada? Quem já veio? Aí ó, tem um monte de frustrado aqui. Aleluia, glória a Deus. É com vocês aí que eu quero falar e com os demais. Irmãos, quer ver coisa frustrante? É você pescar e não pegar nada. Porque você fica ali horas e horas, você cansa pra caramba, dói o corpo, você fica com cheiro de fumaça. Quem gosta de fazer uma fogueirinha na beira do mar, é um estresse danado, mas que vale a pena quando a gente pega, mas quando não pega é muito frustrante. Então, o que está acontecendo com Pedro aqui é mais ou menos essa situação. Ele pescou a noite inteira e quando ele volta para a beira da praia, ele volta com um barco vazio. Eu acredito que deve ter tido uns 2, 3 peixinhos ali, então eles contam como nada, não foi nada. Lógico que se eles tivessem pegado 50, eles tinham dito que era 100, porque pescador é mentiroso, né? É verdade? O pescador não tem fama de mentiroso. Ele pega um peixe de 1 quilo, ele diz que é de 2. Então, ele também exagera no dois lados. Quando não pega 4, 5, ele diz que não pegou nada. Quando pega 50, ele diz que pegou muito. Mas aqui eu acredito que eles pegaram muito, porque foi Jesus que estava lá e não deixou eles mentir. Então, eles voltam para a praia frustradíssimos. E Jesus pede para eles assim, bem folgado: ó, o seguinte, dá uma arrastadinha aí no barco e deixa eu sentar aí. Irmão, eu vou te dizer que se eu não conhecesse Jesus e tivesse naquele dia lá, eu acho que eu dava uma remada em Jesus. Porque o cara remar a noite toda, pescar a noite toda, e ainda o cara pedir para eu posicionar o barco para ele sentar, rapaz, isso é mais frustrante ainda. Eu ia dizer: cara, tu te arranca daqui, eu estou lavando a rede, estou cansado, e ainda tu quer que eu mexa no barco para te sentar e falar com esse povo. Mas ali Deus já estava agindo no coração deles, e eu creio que Deus ia agir no meu também, para eu não dar uma remada, né? E aí Pedro e os seus amigos, eles arrumam então o barquinho, ele senta na ponta do barco, ele começa a falar com o povo. E quando ele termina de ensinar o povo, ele olha para os amigos de Pedro, com o barco limpo, brilhando, as redes lavadas, tudo pronto para ir para casa descansar. E ele diz: vamos voltar, vocês gostariam? Não, Jesus diz assim: ó, voltem para o mar, vamos posicionar os barcos com as redes no lago, na parte mais profunda, e lá vocês vão lançar as redes. Aí vem a palavra do Pedro, né? Cara, nós pescamos a noite toda, tu tá de brincadeira. Mas eu acredito que Pedro sentiu alguma coisa diferente em Jesus. Algo falou no coração dele, porque eu já pesquei, eu não faria isso, a não ser que eu sentisse o que Pedro sentiu. Porque Pedro disse assim: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Aí Pedro pega com os seus amigos e bota Jesus no barco também, e lançam as redes. E a gente sabe o que aconteceu. Não vieram somente muitos peixes, vieram muitos peixes grandes. E o barco encheu muito, ao ponto que quase afundou. Irmãos, aquele barco ficou cheio. Pedro ficou apavorado. Ele olhou para Jesus, ele se prostrou e ele se entregou, ele entregou a sua vida a Jesus. E ali Pedro teve um encontro com Jesus através de um milagre que aconteceu na vida dele. Essa história, ela tem algumas coisas que nos ensinam para nós recebermos alguns milagres. Primeira coisa que nós temos que ter atitudes. A primeira coisa que a gente tem que ter é atitude quando Deus fala conosco. Em meio a um fracasso,
Nós precisamos ter atitude de fé, porque o fracasso que você está vivendo hoje não define o seu futuro. O fracasso que você está presenciando hoje não define quem você é ou o que você vai viver no futuro. O fracasso daquela noite não definiu a vida de Pedro e seus amigos. O fracasso daquela noite foi uma prova para que Pedro viesse a crer em Jesus. E graças a Deus ele creu em Jesus. E ele voltou para o mar e ele pôde experimentar o milagre. E irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, quantas pessoas vivem fracassos? Fracasso no casamento, fracasso como pais, fracassos como administradores financeiros da sua casa, fracasso como profissionais, fracasso na saúde, fracasso nos relacionamentos, nas amizades. Você pode estar vivendo ou já viveu um fracasso ministerial, um fracasso nos seus sonhos. Nós todos já passamos por algum fracasso, mas o fracasso que nós estamos vivendo não define o nosso futuro, porque se Jesus entrar no barco, há milagre para acontecer. Nós temos que ter cuidado nessa hora. Precisamos estar atento, porque o diabo, o nosso inimigo, ele usa o fracasso para nos fazer desistir. Por isso, nessa noite, eu venho dizer para você: lembre-se da história de Pedro. O fracasso daquela pescaria não era a definição da vida dele, não era a definição do seu futuro. Esse fracasso que você está vivendo hoje não define quem você é, não define o seu futuro, não define as suas finanças, não define a sua casa, não define a sua família. Porque chega a hora que Jesus entra no barco. Temos que esperar a hora. Lembra que eu brinquei com vocês? Eu não sei se não pegaria o remo para dar nas costas. Irmãos, não só eu, quantos de nós aqui não faríamos isso, né? Depois de um dia de fracasso, alguém ainda vem querer tirar um pouco da energia que a gente tem, pelo menos para ir para casa, dormir, descansar. Mas graças a Deus, Pedro, né? Deus tocou no coração de Pedro, ele ajustou aquele barco, ele deixou Jesus pregar. E aí ele teve a paciência em meio ao fracasso de esperar Jesus fazer o que tinha para fazer, para depois então ir para casa. Só que ele não vai para casa. Jesus diz: vamos pescar, eu vou com vocês, eu vou mostrar onde está o peixe, eu vou mostrar, eu vou dar para vocês a bênção que vocês precisam, eu vou trazer o milagre que vocês precisam. Irmãos, temos que ter paciência, temos que ter perseverança, temos que esperar, temos que clamar: vem Jesus e entra no barco da minha vida, entra no barco da minha família, entra no barco da minha casa, entra no barco da minha vida profissional, entra no barco do meu ministério, entra nesse barco, Jesus. Convide Jesus para entrar no seu barco. Irmãos, a presença de Jesus é tão forte que quando ele entra no barco, ele transforma aquele ambiente.
ele chega perto de Pedro. Todo o cansaço que Pedro tinha sumiu. Sabe por quê? Porque Pedro sentiu esperança. Viu em Jesus algo que poderia mudar aquele dia. Quando você estiver cansado, quando você estiver fracassado, clame por Jesus. Você precisa dar o lugar para Jesus entrar e dar a direção da sua vida. Vocês conhecem as 4 leis espirituais? Um livretinho evangelístico, alguém conhece? A pastora Kelly inclusive já pregou aqui, e tem algo interessante nas 4 leis espirituais, porque ele tem 2 bolas, 2 círculos. Tá aqui, tá ali na mão dela. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas pode trazer aqui. Ele tem 2 círculos, e nesse círculo ele tem, deixa eu ver, nesses 2 círculos tem várias bolinhas. Cada círculo representa a vida de uma pessoa. Então, quando a pessoa ela não deixa Cristo entrar na vida dela, a vida dela então é representada pelo primeiro círculo. Pensa num círculo. No meio desse círculo tem uma cadeira, e existem vários pontinhos espalhados e bagunçados no meio desse círculo. Esses pontinhos representam cada área da nossa vida, e a cadeira representa o trono que está no nosso coração. E nesse primeiro círculo está sentado eu, o E, que representa o eu, que representa você. E fora desse círculo que representa a vida, está uma cruz. Essa é a vida que não coloca Cristo no trono. Essa é a vida que fica bagunçada, desgovernada, desalinhada. Aí do lado tem um outro círculo que representa uma vida centrada em Cristo. Essa vida ela é um círculo também, e ali ao redor do círculo tem vários pontinhos dentro dele, organizados, alinhados, e no meio uma cadeira, e nessa cadeira está uma cruz sentada, e debaixo dessa cadeira está o eu. Sabe o que isso representa? Uma vida que está sendo governada por Cristo. Nós temos que colocar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso saber debaixo dos pés de Jesus. Em Salmos tem um versículo que diz assim: senta aqui do meu lado, até que eu coloque o mundo todo debaixo dos teus pés. Deus está trabalhando para que todos venham se render aos pés de Jesus. Muitos se renderão a Jesus, o recebendo como Senhor, e serão salvos. Outros se prostrarão humilhados diante do Senhor e reconhecerão que Ele é Deus, mas não serão salvos. O que eu quero é Cristo no centro da minha vida e o meu eu debaixo dos seus pés. Pedro naquela noite, naquele dia, teve que botar o seu eu
a sua vontade debaixo dos pés de Jesus. Ele podia ter dito para Jesus: ei, eu pesco a vida inteira, essa é a minha profissão, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço esse mar, não está para peixe hoje. Ele tinha todos os argumentos. Você tem todos os argumentos para dizer que o que você está tentando fazer não dá mais certo. Mas Cristo está dizendo: bota o barco na água, vira, aponta para lá, rema de volta, lança as redes, puxa os peixes. Eu não acredito que você está aí. Você devia pular e dizer glória a Deus. Você deveria vibrar, porque o Senhor está falando conosco. Volte a remar, volte a pescar, volte. Meu, se você precisa se profissionalizar mais na sua profissão, reme de volta. Se você precisa pegar de volta no ministério, pegue de volta. Se você precisa melhorar no seu casamento, faça tudo o que for preciso. Se você precisa organizar suas finanças, pega o remo e organize de volta. Mas tudo isso nós vamos fazer debaixo da orientação do Senhor. A primeira coisa, mediante o fracasso, é olhar para Jesus e dizer: entra no meu barco. Aí quando ele entrar no barco, ele vai dizer: rema nessa direção, rema, vai lá naquele lado lá, é mais fundo, é lá que está a tua vitória. Você precisa, o maior trabalho da sua vida é encontrar o lugar do milagre. Para isso você tem que se humilhar, se colocar diante do Senhor. Agora um grande ponto importante dessa história: a obediência gera milagres. Algo que eu estava meditando quando eu lia isso é que obediência tem tudo a ver com fé. Porque onde que está ali no texto? Pedro olhou para Jesus e ele disse assim: ó, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Se você for pescar hoje, e digamos que eu seja um pescador, conheço bem esse mar e tal, e você já viu as minhas fotos lá no Instagram, pegando aqueles robalão de 5 quilos ainda, eita glória, aquelas garopas bonitas. Aí eu digo assim: cara, chega aqui irmão, vai lá naquele lugar, aquele ponto tal assim, pá, lança a isca naquele canto assim tal, amanhã, pá, tchum, tchá, tchum, vai lá que vai dar peixe. Você iria? Quem é pescador aí iria? Se você já viu o que eu sei, não iria daqui? Se tu sabe se eu sei os pontos de pesca bom, tu não iria? Iria. Você vai todo mês pescar em alto mar, na confiança de um capitão de barco. Todo mês, uma vez por mês, ele pega um barquinho, ele entra lá e ele confia a vida dele, e aquela noite de pescaria, como é que se chama lá? É capitão? Um capitão lá do barco, que leva eles num ponto, e quando não tem peixe naquele ponto, ele leva no outro, ele sabe onde é que são os pontos que tem peixe. Isso é obediência, submissão a alguém que sabe mais do que nós. Nós precisamos nos submeter a um Deus que sabe tudo. Nós estamos falando de um Deus que Ele é eterno. Nós estamos falando de um Deus que Ele nunca foi criado por ninguém. Ele sempre foi um Deus. Sabe qual é a definição? Deus é, e ponto. Deus é tudo. Ele sabe de tudo.
e nós temos que submeter a Ele, nós temos que obedecer a Ele, a ordem dEle. O que você andou largando aí? Aonde você andou largando as redes? O que você deixou de fazer? Que Deus mandou você fazer e você parou. É hora de botar a mão na rede de volta, porque teu milagre só vai chegar se você obedecer. Porque se você fugiu, não tem milagre. Não tem como Deus fazer um milagre se você não obedeceu. Você vai ter que voltar e se submeter. Obediência é fé em ação. Aleluia, Jesus. O próximo passo do nosso milagre, meu irmão, pode estar escondido atrás de um ato simples de obediência. Quantas pessoas Deus chama, vem para cá, vai para lá, faz isso aqui, e você diz: não vou, não quero, estou cansado, estou sobrecarregado, minha vida está uma correria, e Deus está chamando: vai, vem, volta, continua, prossegue, e você não. Não tem como Deus agir. Para Pedro receber aquela grande quantidade de peixe, ele teve que obedecer. Ele teve que pegar o remo de volta, ele teve que botar as redes no barco de novo, ele teve que lançar as redes, ele teve que puxar as redes. Eu já lancei rede, eu já puxei rede. Os nossos dedos da mão ficam inchados, porque a água salgada junto com aquela malha, quando tu puxa, machuca a tua mão, junto com a areia, dói demais. Tu chega em casa com o dedo, parece que ele está o dobro do tamanho de grossura, fica muito inchado, é muito ruim, dói demais. Então eu imagino que as mãos de Pedro estavam doendo muito. Eu sei que o que você já fez, ou o que você faz, anda doendo muito, ou doeu muito, mas o Senhor está dizendo: pega na rede de novo, bota a mão na rede de novo, e continua, vai, segue, vai para o lado mais fundo. Quem encontra Jesus, quem tem um encontro de Jesus, não permanece igual. O que acontece com Pedro? Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele vê o pecado nele, ele vê o quanto ele é mau, e ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É interessante que nós queremos tantas coisas de Deus. Deus restaura a vida de Pedro naquela noite. Deus salva ele. Deus o abençoa financeiramente, porque os peixes provavelmente foram vendidos, né, para pagar as contas do lar. Deus restaura a sua alegria. Deus restaura os seus sonhos. E Deus faz um chamado: eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro não desobedeceu. Sabe, meu irmão, você já ouviu falar do Rio Jordão? Do Mar Grosso? Mar Salgado, Mar Morto, perdão. Já ouviu falar? Então, diz algumas pessoas que tiveram em Israel, que o Rio Jordão, ele recebe água, o Rio Jordão, ele desemboca no Mar da Galileia, onde Pedro pescou. E o Mar da Galileia é um lugar muito frutífero, porque aquele lugar ali, ele recebe água, né? O Mar da Galileia,
e ele também dá água. Sabe onde é que ele desemboca? No Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele é tão egoísta que ele se colocou numa posição tão baixa para receber toda aquela água, e aquela água se acumula ali e morre ali. Por isso é o Mar Morto, porque ali não há frutos. No Mar da Galileia você acha frutos, você acha molusco, você acha peixe, você acha tudo quanto é tipo de vida marinha naquele lugar, que dá para alimentar uma nação, várias nações. O Mar Morto, ele é egoísta, ele só recebe, e ele morreu, ele está morto. Nós não podemos ser como o Mar Morto. Por que você pode estar morrendo? Por que você pode estar passando problema? Porque você só recebe, mas você não dá nada. Eu vou falar uma coisa agora, mas ninguém fica ofendido comigo, né? Quando a gente só come, não gasta energia, a gente acumula uma barriguinha assim. É verdade? Aí fica assim meio barrigudo. Por quê? Porque a gente só come, a gente não gasta. Por que a sociedade está ficando com sobrepeso? Porque se alimenta muito, come muito, e ainda mais do jeito que nós estamos trabalhando, trancado dentro de uma sala, na frente de um computador, a ansiedade ela está no extremo, e aí a gente só pensa em comer, só quer comer, e a gente vai ganhando sobrepeso. Aí a gente começa a ter problema de saúde, falei sobre isso domingo, começa a ter diabetes, colesterol e tantas outras coisas. Irmão, às vezes vem pessoas pedir oração aqui para mim, assim, pastor, meu colesterol está lá em cima, o diabo quer me matar. Eu olho para a irmã assim, para o irmão, eu digo, o que esse irmão não anda comendo, né? Eu não estou julgando, mas eu fico, irmão, eu fico confuso, como é que eu vou orar por você? Não tem, rapaz do céu. Um dos pecados que a gente menos fala na igreja é o pecado da gula, né? Amar demais o dinheiro é pecado. Ser amante do sexo oposto é pecado. Mas também amar demais a comida é pecado. Eu me lembro que o meu pai gosta muito de comer, né? Aí ele comia igual um louco, pau, ele fazia aquela pança assim, né? Aí ele batia na barriga e dizia, vida boa, isso é saúde. Não, isso não é saúde. Isso não é saúde. Não tem oração da terra e no céu que vai resolver esse problema. Vai ter que correr, emagrecer, vai ter que mudar o jeito de se alimentar. Irmãos, se nós queremos receber algo de Deus, nós precisamos mudar. Pastor, você está dizendo que Deus não cura? Vou abrir um parênteses, que Deus cura. Eu sei que Deus cura. Eu creio que Deus ele pode curar aquele câncer em você que do nada apareceu. Eu creio que Deus ele pode curar essa gripe que você está tendo e que já está virando uma pneumonia. Eu creio que Deus ele pode curar essa depressão que foi até causada por um erro teu de você ser muito ansioso. Eu creio que Deus pode fazer um milagre no teu casamento que você mesmo estragou. Só que nós precisamos entender uma coisa. Nós viemos de uma cultura afrodescendente. E no Brasil, nós fomos ensinados a receber as coisas do dia para a noite. Então nós queremos um milagre assim, pastor, ora por mim. Eu oro e amanhã você está bom. Mas tem coisa que a gente tem que melhorar.
Eu acredito que uma depressão Deus pode libertar na hora, mas se você continuar vivendo do jeito que você está, a depressão vai voltar. Você vai ter que mudar, porque eu já vi isso. O seu colesterol alto, talvez o que você precise, meu irmão, é uma dose de unção do Espírito para você ir malhar amanhã. É verdade. Talvez o que você precise é 21 dias de jejum, 12 horas, um jejum intermitente. Estou brincando, não é sério. Para onde que você está indo? Eu só quero te dizer que quando Jesus ele entra no barco, ele começa a dar a direção. Meu ministério não está dando certo. Aí Jesus ele está ali fora, dizendo: posso entrar? Eu vou dizer onde estão os peixes. Aí você diz: vamos embora, estamos dentro. Vou remar tudo de novo, vou lançar a rede. Seu casamento está um caos. Aí você diz: Jesus, você estava fora, quero você dentro. Aí ele entra, e aí ele começa a trabalhar em você. Seja mais amoroso, seja mais paciente. E aí você começa a fluir num amor que sobrenatural você nunca teve na tua vida, e o teu casamento começa a melhorar, e aí as suas finanças que não davam por mês, o Jesus entrou na tua vida e satisfez o teu coração. Essa loucura de você querer gastar acabou, porque você encontrou a pérola de grande valor. Quero convidar você que sente que essa palavra foi para você, para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Venha rápido, nós queremos orar juntos. Tens uma música abençoada que combine com essa canção, com essa pregação? Nos leva em adoração então. Aleluia. Venha e venha adorando, enquanto depois nós vamos orar.